porque o André Mendonça não teria essa postura. Porém, eu acho, não sobre o André Mendonça, eu acho que a análise do André está certa, eu acho que, no sentido mais amplo, o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem interesse em tornar o escândalo do Banco Master um instrumento para o enfraquecimento dos seus adversários. Porque o que está rolando aí com o Master, né? O Renan e o Renato foram para uma dessas lives do Vilela, né? Lembrando que o Renan estará hoje, 19 horas, no Vilela, Inteligência Limitada, não esqueçam, estejam lá batendo ponto. O Renan foi para uma dessas lives do Vilela com o Renato e eles tiveram uma grande performance na qual eles fizeram uma timeline de tudo o que aconteceu, de todas as conexões, e descreveram assim muitos detalhes. Eu não saberia reproduzir isso aqui de memória, mas o que fica claro na live deles dois é que o escândalo do Vorcaro é um escândalo que envolve todo mundo. Todo mundo. Então envolve centrão, envolve esquerda, envolve direita. Envolve Lagoinha, Valadão, envolve Credicesta na Bahia. Boa! Boa, Dini. Isso aí, Dini. Seja bem-vindo. Quanto tempo a gente tem? Nós temos agora 10 minutos. 10 minutos. Só falta 10 minutos para vocês entrarem e vocês receberem essas 3 revistas Valetes. 3 revistas Valetes que eu já anunciei aqui várias vezes. Mas vamos voltar à nossa análise. Então vamos lá. Envolve Lagoinha, Valadão, Credicesta, PT da Bahia, envolve todo o Centrão, ministros do STF, etc. Quando você está diante de um escândalo tão abrangente assim, que pega todo mundo e que está orçado na casa de dezenas de bilhões, né? O que acontece? Só há 2 caminhos para lidar com isso. Ou você cria um salvo geral, vamos todos fingir que não aconteceu. Bota aqui, olha, isso aqui não aconteceu, não sei o que é, quem é Vorcaro, esse cara. Aí daqui a pouco o Vorcaro morre, cometeu suicídio. Olha só, suicídio culposo. Ele morreu, né? Infelizmente, não deu pra delatar, acontece, o cara, coitado, ficou em depressão, tava sentindo falta das loiras dele, sabe como é que é, a prisão é difícil. E aí você tenta empurrar com a barriga. Tem uma dificuldade aí de empurrar com a barriga. Este assunto está sendo falado na mídia porque existe interesse de um setor muito poderoso da política brasileira, pode falar da política e da economia brasileira, que é o setor bancário. Os grandes bancos, eles sofreram um golpe do Vorcaro. O Vorcaro desagradou muita gente através do Banco Master, desagradou Itaú, desagradou grandes players econômicos do Brasil, que estão entre as pessoas mais poderosas que há, e inclusive tem uma notícia que a gente vai ler depois, que tem a ver com isso. Politicamente dá pra colocar, pegar o fio e colocar nesta análise aqui. E eu acabei de fazer a junção. Eu não tinha me apercebido quando eu vi a notícia agora. Agora que eu fiz a conexão. Não, mas eu vou depois, eu não vou citar isso agora. Então vamos lá. Então você tem um escândalo que está envolvendo todo mundo, portanto, há uma maneira de você resolver isso aí, que é não resolver nada, não fazer nada, deixar de lado. O problema de deixar de lado é que você tem um setor bancário interessado que não se deixa de lado, tá? Porque teve prejuízos consideráveis. Pode procurar aí no prejuízo do setor bancário com o caso Master, você vai achar. É um prejuízo grave, eles estão realmente interessados que as pessoas paguem, né? Então você tem esse ponto. E você ainda tem um outro ponto que é o próprio trabalho. Você tá vendo? Aqui. 52 bi. O caso Master gerou um rombo estimado pequenininho, do tamanho do seu salário, meu amigo que está nos assistindo, de cerca de 52 bilhões ao FGC, sendo considerado uma das maiores fraudes bancárias do Brasil e eu diria que do mundo. Então nós estamos... Abra aí para mostrar o que é o FGC. Volte lá que vai aparecer algumas questões. Porque, veja, o que eu estou dizendo é que envolve players dos bancos. Não é uma coisa assim genérica. Abra aí. Veja aí. O fundo garantido. Não, procure mais diretamente. Veja, você tira da tela que eu vou continuar a análise, aí você procura o prejuízo que deu aos grandes bancos e como os grandes bancos estão associados a isso. Porque eu sei que o prejuízo aconteceu. E isso eu sei que aconteceu, que eu não consigo explicar aqui nos termos adequados, porque me faltam informações e, enfim.
um apuro maior para saber esse dinheiro todo, quem prejudicou quem. Mas com certeza isso aí recaiu na mão, no colo de um monte de gente com muito dinheiro e com muita influência. O operador vai buscar e ele vai achar certamente isso. Então vamos lá, isso caiu no colo de quem quer a cabeça de todo mundo que está envolvido no escândalo, né? E tem um outro fator. O outro fator é que existe um movimento que é um movimento que fica pentelhando, fazendo umas manifestações que não sendo nem grandes, mas que são noticiadas na mídia. Porque são noticiadas na mídia, e que tem um certo candidato a presidente que anda por aí falando algumas coisas muito desagradáveis sobre o caso do Vorcaro. Então, assim, isso incomoda, entendeu? Isso é como se fosse um zumbido ali, tem um mosquito zumbindo no ouvido da opinião pública brasileira, e esse mosquito chama-se MBL. Então você tem um mosquito zumbindo no ouvido da opinião pública brasileira, e por outro lado você tem perdas de dinheiro de gente muito poderosa. Juntando essas duas coisas, fica um pouco difícil que você simplesmente coloque o caso do Vorcaro. Aí, chegou aonde eu queria. Joga aí na tela. Vamos lá, acabei de ser confirmado, corroborada a minha análise aqui, que eu estava fazendo informalmente. Olha aí. Grandes bancos vão arcar com maior parte do rombo do Master no FGC. Ou seja, os grandes bancos, minha gente, vão arcar com um pequeno desvio de 52 bilhões. Eles não estão felizes. Entendeu? Eles não estão assim, deixa isso, tá tudo tranquilo. O Vorcaro fazia as putarias dele, mas a gente sabe como é que é o Brasil. Não, eu não acho que a família Setúbal está nessa pegada, não acho que os Safra estão nessa pegada, não acho que ninguém que manda no oligopólio bancário brasileiro está muito feliz com o que aconteceu. Então essas pessoas, elas querem ver sangue. Professor, pedi pro chat que ele separou quais bancos vão pagar quanto. Joga aí. Quero. Itaú vai pagar 8,8 bi, Bradesco 7 bi, Banco do Brasil 7 bi também, mas tem 5 bi declarado, Caixa 5,8 bi e Santander de 3 a 3,7 bi. É isso, minha gente. Eles não vão pagar esta grana preta a troco de nada, né? Então, assim, esses caras querem que alguém seja prejudicado. Existe, por outro lado, como eu falei, um movimento. A gente, assim, vamos ser realistas. As nossas manifestações contra o escândalo do Master não são gigantes, mas elas são significativas, porque a gente consegue mobilizar as pessoas, a gente passa no lugar mais populoso do Brasil, que é a Paulista, todo mundo vê e o noticiário noticia. Sabe? O jornalismo brasileiro não está escondendo o que a gente está fazendo, como na época de algumas manifestações de Dilma, que eram um pouco noticiadas, especialmente no início do processo do impeachment, depois eles noticiaram bastante. Então, note, clientes de banco vão pagar conta. Eu sei que clientes vão pagar conta. É sempre o povo. Veja, é óbvio que é sempre o povo, mas perceba, ainda assim é um problema de repasse. Sabe, você vai ter que repassar e você vai ter que aumentar uma série de coisas, aí eventualmente você perde uns clientes, aí tem dor de cabeça. É uma merda para o banco também. O banco não tá pagando isso com felicidade. Não, é o povo, então se vira. Não é assim. Não vamos pensar nas coisas de maneira tão mecânica e tão crua. Existe um imbróglio, existe um problemão grande para os bancos que sim, vão repassar, com certeza vão repassar, não apenas para os clientes, mas vão repassar para o governo, e depois a gente vai ler uma notícia que tem tudo a ver com isso, e que eu acho que está intimamente conectada com esse assunto, agora que eu fiz a conexão. Então sim, isso acontece, e isso é um problema, e eles têm interesse em ver sangue. Existe um movimento que está fazendo manifestações que estão aparecendo. E outra, o Renan fala desse assunto. E o Renan é pré-candidato a presidente com 5% de intenção de voto. Sabe? Então, fica difícil só esconder. É isso que eu quero dizer. Fica difícil esconder. Diante de um escândalo desse tamanho, portanto, há duas vias. A primeira é esconder. Esconder é difícil. Como eu acabei de demonstrar aqui que é difícil. Ok? Vocês concordam comigo que é difícil. Dá pra fazer, mas é difícil. Existem forças que contrariam a ideia de você simplesmente fazer um saldo geral. Mas tem uma outra maneira, tem uma segunda maneira. Opa, seja bem-vindo. Opa, Rodrigo, quanto tempo a gente tem? Nós temos 1 minuto e 50 segundos. 1 minuto. Ó, quando tiver nos últimos 30 segundos, você fala aí. Tá.
Não vou estender. Eu só vou estender se mais 2 pessoas entrarem. Se mais 2 pessoas entrarem, aí eu acho que vale a pena estender. Não, sério mesmo. Se em 1 minuto, mais 2 pessoas, vocês vão levar 3 valetes, 3 valetes. 3 valetes. Olha só. Vamos, time! Não tem por que não entrar, ok? Bom, mas para concluir aqui, então você tem uma segunda maneira, de lidar com a questão. Qual é a segunda maneira de lidar com a questão? Se o escândalo de corrupção ele pega todo mundo, ele é imenso, pega todo mundo, você precisa pegar este escândalo de corrupção e fazer com que ele incida sobre um determinado agente. Vou dar um exemplo. Teve a Lava Jato, vocês devem lembrar. Petrolão. Petrolão foi um escândalo que ele era muito abrangente. Era parecido com o escândalo básico. Muito abrangente, vários partidos e tudo mais. Mas teve um partido que foi especialmente prejudicado pelo Petrolão. O PT. Nitidamente, o partido que mais sofreu com o Petrolão, porque isso ocasionou o impeachment da presidente deles, foi o PT. E quando eu falo sofrer, não é que teve mais gente presa, não é isso. É o partido que politicamente se enfraqueceu mais no processo. Foi o PT. Ora, quando você tem um escândalo do Master, a mesma coisa. Todo mundo quer usar o escândalo para bater no seu inimigo. Então, veja, por exemplo, qual é a nossa postura. Como nós estamos contra todos, nós estamos batendo todo mundo. Então a gente bate em Bolsonaro, a gente bate no PT, a gente bate no Centrão, a gente vai batendo e vai distribuindo porrada e petardos contra Deus e o mundo. Essa é a nossa posição. Nós não estamos no escândalo. Nós somos o elemento honesto, né? Sabe, aquela pessoa que senta-se na mesa e é a pessoa honesta e séria, somos nós. Nós somos as pessoas sérias que estão na mesa, que são honestas, que não estão envolvidas em porcaria nenhuma. A gente pode bater em todo mundo. Você pega o bolsonarismo. Eu vi um vídeo do Nicolas, sabia? Porque estavam associando o Nicolas ao escândalo. E aí o Nicolas fez um vídeo muito bom, de passagem, retoricamente ótimo, em que ele falava, não tem nada a ver com isso, quem tem a ver é o PT, porque o PT fez isso, porque o PT fez aquilo, porque o PT é isso, porque o cara disse isso, e ele ia elencando as coisas do PT. O interesse dele qual era? O interesse dele era transferir o escândalo e colocar na conta do PT. Então o PT que fez coisas muito ruins, vocês têm que investigar o PT e os ministros. PT, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Esses caras estão fazendo as coisas aí. Essa é a segunda maneira de lidar com o escândalo desse tamanho. É você pegar o escândalo e você jogar na conta de alguém. Então, minha gente, encerrando o meu arco, faz muito sentido, que o PT tenha o seguinte movimento. Primeiro, que ele se cacife com os grandes bancos. Que ele ceda aos grandes bancos, dado que o PT é o governo. Ou seja, ele traga os grandes bancos para próximo, para tirar a pressão dos grandes bancos sobre o escândalo. E notem, quando você está lidando com players deste tamanho, esses caras influenciam tudo, ok? Eles influenciam... Não vamos ser poliana aqui, né? Ser Cinderela, ser abestalhado. De achar que, não, mas as investigações do Ministério Público... Não. Tudo no Brasil tem influência política. O Ministério Público tem influência política. A polícia tem influência política. Mas o judiciário tem influência política. Tudo tem influência política. Às vezes tem mais, às vezes tem menos, às vezes tem de um lado, às vezes tem do outro, mas alguma influência política tem. Então, assim, a partir do momento que isso aconteceu, essas investigações, tudo que está acontecendo está sendo monitorado. Pelos bancos, pelos players, por todo mundo está vendo, todo mundo está querendo fazer alguma coisa. Então, o governo traz os maiores interessados em ver isso aí para si, para perto. E o que o governo faz? Agora, pinta ali o objetivo estratégico do PT. Vocês lembram que eu comecei a minha live falando que o governo Bolsonaro foi uma tragédia porque ele não teve objetivo estratégico. E que o objetivo do PT era dois. Eram dois objetivos. Diminuir a dependência do STF. E o segundo, diminuir a dependência, a escravidão praticamente do presidente ao Congresso. O que ele faz com o STF? Faz muito sentido para o PT tentar isolar o caso em cima do Alexandre e até mesmo do Toffoli. Faz sentido. Especialmente do Alexandre. Porque o Alexandre adquiriu um poder nos últimos tempos muito gigantesco. E o poder foi tal, e eu já vi o Zé Dirceu comentando isso, que a própria esquerda brasileira começou a endeusar o Alexandre.
Você viu um monte de gente de esquerda, o Alexandre de Moraes é meu herói, aquela frescura. O Alexandre não é um cara de esquerda, pô. O Alexandre é um cara ligado ao Temer. O Alexandre é um conservador, de acordo com as classificações que a esquerda tem, sabe? Então o que é isso? Agora é o momento, portanto, agora é o momento de fazer esse deslocamento. Joga aí, enfraquece aí. Então eu acho que faz muito sentido que um cara como Messias, ou um cara como Flávio Dino, por exemplo, as figuras comecem a se movimentar na direção de colocar, de não ser tão corporativista assim, de repartir, digamos assim, os danos, os efeitos negativos do escândalo com os outros. Eu acho que isso que está acontecendo e é isso que o PT quer. Vamos continuar a leitura? O conjunto conspiratório só faz sentido no discurso que os petistas tentam tornar influente do Lula antissistema vítima de armação. Abordagem sobre a qual deveríamos esquecer que o antipizza Messias foi indicado para compor, robustecer a bancada governista no Supremo. A terceira casa legislativa, uma das expressões do sistema, aquela graças à qual o Planalto governa, chamando seus senadores togados, Xandão entre elas, e ali resolver os problemas como quando da intervenção do IOF. No mundo real, o STF está blindado. Moraes mesmo tomou restritivo compartilhamento de relatórios do COAF. Gilmar mudou o quórum necessário para impeachment de ministro, forjou. Aqui eu concordo inteiramente, eu acho que o STF está blindado, mas a gente sempre tem que ter aquela imaginação histórica que precede as grandes mudanças. Uma blindagem muito forte, ela não é infinita. Ele está blindado, mas pode se desblindar, né? As coisas podem acontecer. Mudou o quórum, mas tem muito jogo para ser jogado. Muito jogo para ser jogado. O nascimento da CPI do Master foi asfixiado bem antes de qualquer negociação relativa a Messias. Com a ajuda do governo Lula, o Columbre e a STF fulminaram as CPIs do crime organizado e do INSS. A derrubada do veto ao PL da dosimetria, certa desde a manifestação do presidente, não poderia ser objeto de acordo nem motivo de surpresa. Perfeito encerramento, mas ainda assim, o fato de que o PT tenha esta narrativa aponta claramente para o seu objetivo estratégico. E esse objetivo estratégico existe. E eu acho que eles vão tentar seguir nessa direção. Agora, claro, o PT encara um desafio que é muito grande. Por quê? Para o PT conseguir, ou pelo menos ter a chance de conseguir a realização dos seus objetivos estratégicos, é necessário que ele ganhe a eleição. Eles precisam ser reeleitos. Porque já está no final, já está expirando o mandato do PT. Ele não conseguiu fazer as coisas. Então ele precisa ganhar a reeleição. E eu não sei se ele vai ganhar a reeleição. Sinceramente, tendo em vista o que está acontecendo, eu acho que o PT tem sérias dificuldades de ganhar a reeleição. Motivo pelo qual, Bruno, o PT está, olha só, e aí isto se liga à questão do Kim Kataguiri, que eu quero comentar, e depois eu vou trazer o negócio dos bancos de novo. Mas vamos lá, vamos fazer um arco assim que faça sentido. O PT hoje sabe que a questão da segurança pública é uma das questões mais relevantes para o cidadão brasileiro. Então você pode notar que o PT não está se pavoneando de defensor dos direitos humanos e com abolicionismos penais e com ideias de que não, o bandido é uma vítima da sociedade. Esse discurso, que é um discurso que vigora e floresce nos departamentos de ciências humanas de todo o Brasil e tudo mais, e que é um discurso que no fundo é do PT. É um discurso que hoje, neste momento, está sendo temporariamente suspenso. E ele está temporariamente suspenso porque quando você olha as pesquisas que indicam quais são os temas em que o Lula é melhor e o Flávio Bolsonaro é supostamente melhor, de acordo com a visão do eleitorado, sempre aparecem no topo, para a favor do Flávio, segurança pública, corrupção e ajuste fiscal. São essas três coisas que estão sempre, em todas elas. Segurança pública, corrupção, ajuste fiscal. Ou seja, é nítido que o povo enxerga o PT como leniente para com a segurança pública, corrupto e ruim em prestar contas e cuidar das contas públicas. Essa é uma visão que está estabelecida. O que o PT pretende? O PT pretende diluir essa visão, de maneira que ele possa ter mais chances na sua eleição. E isto faz com que, olha só, o Lula faça
este ato aí que a gente vai reagir ao vídeo do meu querido colega que o Lula Kim Kataguiri. Vamos lá. Aumentei a pena para furto, roubo. Deixa eu botar aqui. Vamos reagir ao Japa. Aumentei a pena para furto, roubo e receptação. Eu aprovei na Câmara dos Deputados, depois no Senado, depois na Câmara de novo, em 2 anos de articulação, e hoje a lei foi sancionada pelo presidente Lula. Olha só o que um ano de campanha não faz com o PT. Ele votou contra o meu projeto na Câmara dos Deputados, foi contra a pauta do projeto. Chega na presidência, o Lula não teve coragem de vetar para não levar mais uma derrota, porque ele sabia que eu iria derrubar o veto e sabe que vetar seria uma pauta impopular. Você já pode entrar no site do Planalto, as modificações já estão no Código Penal e a partir de hoje, ninguém que roubar vai poder ser mandado para o regime aberto. A mudança de pena mínima impede que qualquer juiz dê uma decisão, fazendo com que o regime inicial de cumprimento para um condenado por roubo seja o regime aberto. A gente criou também, não só aumentou as penas, como criou uma causa de aumento se o item roubado for um celular, considerando que hoje o celular tem toda a nossa vida, o aplicativo do banco, as nossas fotos, as nossas mensagens, o nosso meio de trabalho, receptação também, que eu sempre vivo batendo nessa tecla de que é o elo econômico do crime. Então, um único deputado do Partido Missão, primeiro projeto do Partido Missão sancionado e transformado em lei. Imagina o que a gente não é capaz de fazer com uma bancada inteira na Câmara, no Senado. Imagina o que a gente não é capaz de fazer com a presidência da República. Durante vários anos a gente teve pena frouxa para roubo, especialmente. A gente conseguiu mudar essa realidade com um único parlamentar. Mas teve um trecho da lei que o Lula vetou, que é aquela que eu previa o aumento de pena no roubo com resultado lesão corporal grave, que é quando o sujeito te rouba e ele causa uma lesão permanente, te cega, decepa o seu braço, te causa qualquer lesão grave que você nunca é capaz de se recuperar no futuro. E a justificativa dada pelo Lula é de que a pena mínima ficaria maior do que de homicídio qualificado. Não tem problema, Lula. Hoje mesmo eu estou apresentando um projeto de aumento de pena para homicídio qualificado, porque aí eu derrubo o seu veto, aumentando a pena mínima para o roubo com lesão corporal grave, e aí você vai lá e sanciona e coloca o PT para votar a favor do meu projeto para aumentar a pena mínima para homicídio qualificado, que a gente resolve o problema que serviu de justificativa para o seu veto. Um abraço, gente. E uma coisa importante, a maior parte dos veículos de imprensa estão só noticiando que o Lula sancionou. É isso, foi dele, foi o Kim. Governo, a maioria das matérias, inclusive, escondendo o meu nome como autor. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo o máximo possível, e toda vez que você vê uma notícia falando da sanção do Lula sem me citar como autor do projeto, eu peço para que você me marque lá pra gente combater essa campanha de desinformação. Magnífico, magnífico. Então é o seguinte, agora não, porque senão vocês vão embora, vão se dispersar. Mas depois do final da live, vocês entram aí no Twitter do nosso Japa e compartilham do RT, quem tiver Twitter. Sigam aí as matérias, vejam as matérias que não estão citando o japonês e joguem lá. E isto que ele falou tem tudo a ver com o que eu estava comentando, porque de fato as questões de segurança pública hoje no Brasil elas se tornaram extremamente populares. Um veto frontal, aumento de pena para alguma coisa, especialmente roubo, pegaria muito mal e o PT está evitando fazer isso. Então você tem hoje uma estratégia de contenção de danos, de imagem, tudo mais que o PT quer fazer e está tentando fazer, mas mesmo assim, incrivelmente, as pesquisas não demonstram que o PT está numa boa fase. Eu confesso que eu estou bastante impressionado pela fraqueza do PT em termos eleitorais a essa altura do campeonato. E pelo fato de que o Flávio está forte, o Flávio está bem posicionado, a gente precisa admitir isso, ele tem bastante solidez, e sendo um candidato tão ruim. E aí eu começa a nascer aqui as penas pretas de novo, do corvo do mau agouro, que eu disse que eu não era, porque, bom, é o que eu disse, eu acho que o MBL está numa fase maravilhosa, mas eu não tenho tanta esperança no Brasil, porque quando eu vejo o Flávio saindo bem nas pesquisas eleitorais, eu estou vendo que tá, eu começo a achar, pô, não é possível, né? As pessoas vão votar neste estrupício, porque o Flávio é muito ruim, minha gente. O Flávio é um candidato que me dá melancolia, como eu falei, eu vejo as coisas, ele fica falando assim, coisas vagas e tal. Tem uma coisa que ele é bom, pra não ser completamente injusto com o cara, a articulação política interna, ele é bom. Ele conseguiu uma coisa que é complexa, precisa
eu aplaudia. E ele conseguiu pacificar, pelo menos temporariamente, uma briga interna, uma guerra civil interna do bolsonarismo, que pegava o Nicolas aí, os intergalácticos. O Junito adorava falar dessa guerra dos bolsonaristas, e ele achava que a guerra ia romper com tudo, e o Flávio não ia ser candidato. E o Flávio ele botou um do lado, do outro, foi falando. Ainda continuam tendo as tretas. Tem lá a treta em Santa Catarina, a Campagnolo e a Carolina Detoni contra o Carlos Bolsonaro, beleza. Tem as rusgas lá do Eduardo Bolsonaro com o Nicolas, beleza, isso acontece. Só que o próprio Flávio, ele está atuando como uma espécie de eminência parda, sabe? Você fica acima da situação. Então ele próprio está numa posição, que é uma posição corretamente que ele tem que estar, de não ficar se imiscuindo, se metendo nos conflitos setoriais do bolsonarismo e aparecer ali como uma figura moderadora que vai trazer todo mundo. Isso é inteligente da parte dele, ele está evitando nesse momento um enfraquecimento da sua base, está conseguindo fazer isso. Agora, claro, eu não sei até quando ele vai conseguir fazer isso, especialmente quando o PT começar a acertá-lo com os seus ataques, que eu acho que vai acontecer, né? Eu estou também esperando, o PT está muito lento. Mas se o PT começar a fazer a sua máquina de destruição de reputação rodar, começar a atacar o Flávio, talvez a gente veja o retorno de algumas dessas tretas internas aí da direita, ou não. Pode ser que seja o contrário, hein? Existe essa chance de ser o contrário, porque há uma... Isso é muito natural nos seres humanos. Quando você tem uma liderança, um grupo, e ele está sendo atacado, você tende a se fechar mais. Os laços de solidariedade contra os inimigos externos fazem com que você ganhe coesão interna. Isso é uma coisa que sempre acontece, é clássico na política. Clausewitz já falava sobre isso, Sun Tzu já falava sobre isso na China. Então é sempre assim. Você tem um inimigo externo, esse inimigo externo está ali atacando, daí aumenta-se a coesão interna. Uma das reações possíveis a um ataque externo é aumentar a coesão interna. Então pode ser que os ataques do PT levem, na verdade, a base bolsonarista a prestar mais lealdade ainda ao Flávio, né? Estar mais próximo do Flávio ainda. O que, vamos falar, é ruim. Isso não é uma coisa boa para a gente. É preferível que eles estejam aí brigando, que eles estejam todos juntinhos aí, coesos. Não é a melhor coisa do mundo, mas é algo que pode vir a acontecer. Isso foge ao nosso poder, a gente não tem como controlar essa situação. Isso pode ser que aconteça. Agora, a outra coisa que eu queria comentar aqui, para não perder o fio da meada, é trazer uma evidência de algo que eu estava falando anteriormente, que era o seguinte: eu disse que o PT tinha um interesse de pacificar as relações com os grandes bancos que estavam recebendo um prejuízo gigantesco nesse FGC, eu acho que é FGC, e eles estavam recebendo esse prejuízo imenso e o governo precisa trazê-los para perto. Então tem uma notícia que tem tudo a ver com isso. Joga aí na tela. Bancos em êxtase com o desenrola do governo. Olha só. Se isso não tem a ver com o escândalo do Banco Master. Dívidas que já estavam no prejuízo